Oi pessoal, bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje eu trago um vídeo daquela série Desenhando Cabeças e a posição hoje é a posição de 3/4, né, que é meio de lado assim. Nesse início, que é quando eu faço a estrutura, né, da cabeça olhando para a esquerda, nesse caso, o vídeo cortou um pouco, né, porque ficou sem foco, mas quando eu fizer a segunda cabeça masculina, no caso, eu explico melhor do jeito que eu faço. Mas basicamente, né, ao invés de você fazer a linha na vertical no meio da cabeça, que é para olhar de frente, você vai deslocar ela ou para a esquerda ou para a direita, né? Dependendo de onde a sua personagem vai estar olhando, né? Vai estar virada. Então, nesse caso, eu escolhi a esquerda para o rosto feminino. E começando pelos olhos, então, a proporção no rosto virado assim, nessa posição de 3/4, ela distorce um pouco. Por quê? O lado que vai ficar em evidência é o lado que você mais vê, né, referente a essa linha que a gente dividiu aí no rosto da personagem. Então, nesse meu caso, o lado direito vai estar em evidência e o lado esquerdo vai estar um pouco escondido por ele estar, né, de lado. Então, na parte de fazer os olhos, o que eu faço é, a altura dos olhos vai permanecer a mesma, porém, a largura dos olhos vai ser um pouco diferente, por conta da proporção. Então, percebam que o meu olho do lado esquerdo é menor, né, a largura é menor do que a proporção do olho direito. Para fazer o nariz, ele também vai se projetar para o lado que o rosto está virado. Então, nesse caso, como ele está virado para o lado esquerdo, eu projeto o nariz para o lado esquerdo também. Então, percebam que aqui o nariz, eu vou pegar ele quase na lateral, né? Na parte de baixo ali dá pra ver ainda um pouco da outra narina, né? Mas ela quase não aparece porque eu desenho realmente em evidência a narina do lado direito, que é o lado que está aparecendo pra vocês. E para desenhar a boca, o segredo nessa posição é você não desenhar o cantinho do outro lado. Por quê? Quando você vê uma pessoa de lado, você normalmente não vê o canto da boca dela, você vê os lábios se projetando também para fora, né, para o lado que o rosto está virado. Para fazer as orelhas, eu sigo a mesma linha de raciocínio do outro desenho. O final da sobrancelha com o final do nariz é a altura ideal, né, para você colocar a sua orelha. E atrás desse círculo que a gente desenha no começo. Então, ela não fica muito perto nem da sobrancelha, mas também não fica muito para trás. Depois que eu coloquei todos os elementos do rosto, aí sim eu começo a desenhar o formato do rosto. Na parte do queixo, ele também se projeta um pouquinho, né, pro lado que eu escolhi o rosto da minha personagem. Então, eu projetei um pouquinho desse queixo dessa minha personagem também para a esquerda. E aí, nessa parte da cabeça, é muito importante a gente fazer a parte de trás do crânio. Por quê? Quando a gente tá olhando uma pessoa nessa posição, a gente consegue ver a parte de trás um pouco da cabeça dela. Então, não faz sentido eu fazer somente um círculo, né? Eu teria, então, que puxar um pouquinho, que nem eu fiz nessa parte, a parte de trás do crânio. E aí, sim, eu começo a delimitar onde vai ser o couro cabeludo, o pescoço e tudo mais. Depois do esboço da cabeça pronto, né? Eu começo a colocar os detalhes, as sombras, né? Os cílios, começo a desenhar o cabelo da minha personagem. E praticamente ela já está pronta para a arte final. Agora, a segunda cabeça, eu vou fazer uma cabeça masculina. E começando também com um círculo. Dessa vez, a cabeça eu vou projetar para o lado direito. Então, eu faço a linha vertical mais para o lado direito. E aí, eu faço ela até um pouco arqueada. Não sei se dá para perceber no vídeo, mas eu faço ela um pouco arqueada. E já começo a ligar os pontos, né? Do maxilar e do queixo. Aqui eu também já faço a linha dos olhos também um pouco arqueada. E eu coloco esse arqueamento justamente para dar uma tridimensionalidade melhor para o desenho. Essa foi a forma que eu encontrei para não deixar o rosto tão quadradão que nem esse rosto feminino que eu acabei de fazer. Nele eu apliquei as técnicas do jeito que eu aprendi. Então aqui nesse rosto masculino eu quero fazer da forma que eu faço hoje, ok? Então eu também começo pelos olhos. Vocês percebem que aqui eu tenho um pouco mais de precisão na hora de fazer a proporção realmente dos olhos, porque um lado é menor que o outro só em questão de largura, na altura tem que ser igual. E eu sigo essa linha um pouco arqueada, justamente para dar esse volume pro olhar. O rosto nessa posição eu também começo fazendo o nariz antes de fazer as sobrancelhas, porque eu acho muito mais fácil de acertar a proporção com o nariz pronto, né? Até porque o nariz masculino é muito diferente do nariz feminino, então ele tem um pouco mais de angulação, é um pouco maior, tem as narinas um pouco maiores, então eu prefiro fazer ele antes de fazer a sobrancelha para não fazer ela curta demais ou baixa demais. E aí, seguindo as linhas do nariz, é que eu subo para fazer as sobrancelhas.
Para fazer a boca, como eu disse, né, a gente também precisa projetar ela para o lado que o rosto está virado. Então aqui eu começo sempre pelo meio da boca para fazer, né, essa linha que divide os lábios. E aí depois eu só faço o cantinho da boca em um lado, que é o lado que está em evidência, e o outro eu deixo os lábios bem carnudos, assim como se eles estivessem realmente sendo projetados para o outro lado. E aí, novamente, depois que eu faço todos os elementos, né, ali com a orelha, seguindo a linha da sobrancelha e do nariz, eu começo a desenhar realmente o rosto, a forma do rosto. Eu projeto um pouco o queixo pro lado direito dessa vez, e aí eu contorno o rosto, né, e também faço a parte de trás do crânio, porque, como eu disse, é muito importante que essa parte apareça, porque senão a cabeça ela fica muito pequena em relação ao rosto, sabe? Vai dar a impressão de que tá faltando alguma coisa naquela cabeça. E é só a parte de trás, gente. É só desenhar um pouquinho ali. Não precisa fugir muito não, dependendo do quanto que você vira o rosto. E aí eu desço já ela fazendo o pescoço e delimito onde é o couro cabeludo. Aqui eu termino um pouco de colocar alguns detalhes, o cabelo, trabalho um pouco da luz e sombra também, para dar um pouco mais de tridimensionalidade e vocês verem o que eu quis dizer. E aqui, novamente, o rosto feminino, ele é mais redondo, né? Não tem essa angulação que o rosto masculino tem. A cabeça nessa posição é conhecida como 3/4 ou escorço. Agora eu vou aplicar essas técnicas que eu expliquei em um desenho de observação. Então, depois de um tempo que você pratica, você vai adaptando o jeito que você desenha, o que você vai fazer primeiro, o que você vai fazer depois. Eu falei pra vocês na hora que eu tava explicando que eu começo pelos olhos, mas nesse caso eu já comecei pelo nariz, porque o nariz era uma parte que estava em evidência na foto que eu utilizei como referência. Então, foi por isso que eu comecei por ele, já pra acertar ele onde eu queria. E aí, através dele, eu fui subindo e desenhando os olhos, a sobrancelha, colocando os detalhes da pele dela, as sombras. Aqui é bom destacar que para desenhar a boca, eu usei como guia as linhas imaginárias, né, no meio da íris do olho dela. Então, como eu falei, eu não desenho o canto da boca em um lado. Nesse caso, a foto de referência que eu usei, ela mostra um pouco do cantinho da boca, mas não tanto quanto o lado que sai em evidência. Nessa parte eu tô acertando a angulação do rosto dela, né? Porque, como eu falei, o rosto feminino ele é muito mais suave, muito mais sutil nas partes de curvas. Então, aqui também fazendo a parte do crânio, que eu falei pra vocês que é muito importante. Já desci e fiz o pescoço e colo. E colocando a parte do cabelo, que é incrível como muda o desenho depois que você adiciona o cabelo dos personagens. Aqui eu estou terminando de colocar alguns detalhes, como os cílios, a sobrancelha. Tô trabalhando um pouco melhor a luz e sombra com a ajuda do esfuminho, né? Que essa ferramenta serve justamente para esfumar o grafite na hora de fazer a luz e sombra. Tô colocando mais detalhes no cabelo e fazendo as sardas. E o rascunho do desenho ficou assim, ele já está pronto para fazer a arte final. O desenho pintado eu vou postar lá no meu Instagram, então se você não me segue ainda por lá, é @LeticiaAngelina. Muito obrigada se você gostou do vídeo, assistiu até aqui, me contem o que acharam e até o próximo vídeo!